por aqui estamos, vamos de correção das atividades, né? Mais questões do Enem, mas antes uma revisãozinha básica sobre matemática financeira, que é o assunto do momento, né? Que vocês já estão careca, cabeludo se saberem, não é porcentagem, juros simples, juro composto. E vocês viram que no Enem ele não especifica juro simples, juro composto, ele trabalha a questão do entendimento da porcentagem no financeiro ou em práticas, né, da usualidade. Certinho, muito tranquilo. Vocês viram que a gente fez questões que bem rápido já saía o resultado, né? Com a leitura ali e tal. Outras demoravam um pouquinho mais, tinha que voltar um pouquinho, dar uma interpretada melhor. E o Enem é desse jeito, tá bom? Vamos lá fazer uma revisão então na telinha, aula 46.2. Se liga no Enem. Fala um pouquinho de porcentagem. Bom, a definição de porcentagem é uma fração, né, percentual ou uma fração por 100. É um número por 100. E nós usamos aquele símbolozinho percentual para indicar. Nós temos 3 maneiras de calcular a porcentagem. Pode ser pela lógica, pode ser pela usualidade lógica, pela prática, pode ser, né, pela regra de 3, pode ser pela multiplicação com uma fração, pode ser pela multiplicação por um número decimal, pode ser dando pulinhos com a vírgula, pode ser do jeito que eu achar melhor. A unha bonita aqui, né? Gostei. Em vez de prestar atenção no assunto. Vamos lá. A gente tem aumentos e a gente tem descontos, né? E claro, cada um com a sua definição. No aumento a gente vai fazer uma soma no final. E no desconto a gente vai fazer uma subtração. Ou a gente já faz ali já com o devido desconto, com o devido aumento, tá? Aqui é legal também que fala um pouquinho de aumentos e descontos sucessivos. Quando é sucessivo, um após o outro, a gente precisa fazer um de cada vez, tá? Não pensa que fazendo tudo amontoado vai dar o mesmo resultado. A gente faz um de cada vez, beleza? Beleza. Vamos falar um pouquinho agora de estatística. Por quê? Porque a estatística está ligada à matemática financeira. Vocês viram que teve um gráfico lá, mas que estava em porcentagem? Sim, sim. Então, o tempo todo a gente está ligando estatística com a matemática financeira, tá? Então, tá tudo ligado, né? Financeira. E nesse gráfico aqui, nesse mapa mental aqui, o que que fala aí? Fala sobre frequência absoluta, frequência relativa, fala sobre gráficos de linha, de coluna, gráfico de setores. E olha a frequência relativa, o tempo todo dado em porcentagem. O gráfico de setores também, né? Um gráfico geralmente mostra em porcentagem. Então, tudo aqui a gente vai vendo assim que a porcentagem está inserida no processo, né? E aí, nós estudantes, nós que estamos nos preparando para esse grande desafio, que não é mais um desafio, que vai ser só mesmo um momento de desfrutar do que foi preparado antes, nós temos que entender o seguinte: estudei porcentagem, estudei matemática financeira, estudei média, moda, mediano, estudei gráficos, peguei uma questão que envolve gráficos, estatística, envolve porcentagem, eu preciso fazer esse encaixe. Eu preciso anotar ali, opa, na estatística nós temos o gráfico de setores, no gráfico de setores vamos porcentagem. Ah, um gráfico de colunas pode ter dados valores percentuais também, o Enem cobra. Então eu vou alinhando e vou organizando tudo isso. Isso mesmo, né? E nesse alinhamento, quanto mais a gente vai praticando, melhor a gente vai ficando. Então é hora de atividade de sala, 3 questões do Enem para vocês agora. Já já a gente volta com as correções, vamos lá. E já voltamos, hora de corrigir as atividades de sala. E o mais legal é que a gente faz na aula e depois a gente pratica meio semelhante, né? Isso. Então as questões que foram para vocês também envolveram aí a matemática financeira, a porcentagem e tudo mais. E aí deram conta? Fizeram todas? Que a gente sempre diz, esse momento vocês ainda podem se reunir, né? Se juntar em dupla, em trio, aí discutir as ideias. Por quê? Porque esse é o momento para aprendizado, né? Para aquela questão de dividir experiências. Agora, claro, que na hora é cada um por si, mas a gente pode se preparar dessa forma, não pode? Pode sim. Certo? Vamos lá então, corrigindo na telinha, atividade de sala, hora da correção. Questões do Enem, questão de 2020, a questão é 148 da prova cinza. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico
e possuem o mesmo valor. Então, cilindro, opa, possui o mesmo volume. Opa, volume de um cilindro. Geometria espacial, né? Você PR. tá tudo ligado, né? Isso. PR ao quadrado vezes H, não é? O volume de um cilindro? Isso. Ambas possuem o mesmo volume. A altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então, mais baixa, né? Isso. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... vamos lá? Olha aí, já foi direto aqui já na perguntinha. Bora ver, vamos lá. Ou não, canetinha... Tá. Bora ver então. Ele disse que o volume... É o mesmo. É o mesmo. VA igual a VB. Então vamos fazer aqui, né? Eu acho, né? O volume de A é igual ao volume de B. Como que é a equação mesmo do volume? PR ao quadrado vezes H. PR ao quadrado, que é a nossa área da base, Isso, vezes H. a altura, né? Isso tudo vai ser igual ao PR ao quadrado da outra vezes o H da outra Isso. também. Aí nós temos o R de A e o R de B. O R de A e o R de B. O π é o mesmo. Também, né? De A e a altura de B. Isso, a altura de A e a altura de B. O π é o mesmo, então eu posso cortar. Pi para um lado, pi para o outro, corta, fica só o R de A ao quadrado vezes H. H de A. Isso, o H de A, vamos botar um Azinho também, e o H de B. Isso. E aí, o que está dizendo aqui no enunciado? Que a altura, o H de B, é 25% do H de A, ou seja, um quarto, né? Isso, que é 25%? Quarto. Dividir por 4, né? Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Então, a altura de B é um quarto da altura de A. Né? Por quê? Porque 25% é o mesmo que um quarto de alguma coisa. Lembra lá da nossa pizza? Quando a gente divide em 4, 25% não é um pedacinho aqui? Sim, sim. Né? Então, 25% é dividir por 4, tá? Então, a altura de B é igual a um quarto da altura de A. Posso substituir lá, então? Posso. Ó, o que ele está pedindo no comando? R denota o raio da caixa d'água do tipo A. Então, o raio da caixa d'água do tipo B é... Então, esse raio que está falando aqui é o de B. Certo? Certo. Aqui é o raio da B, né? Que é o que ele está querendo, ó. R denota o raio da caixa d'água do tipo A. Então, o raio da caixa d'água do tipo B, não, aquele ali é o raio de A, né? Ó, vamos junto aqui. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... Então, esse raio aqui é o de A. É o de A. E o raio de B vai ser em função do raio de A. Certo? Certo. Esse aqui é o raio do RA, tá? Então, agora vamos fazer assim, ó. Quem é o RA? O RA é quantas vezes o RB, né? Eu quero descobrir. Primeiro a gente vai para a altura. Vai para tirar as alturas. Tirando as alturas, fica só os números. No H de B, um quarto do H de A, né? Isso. Vamos lá, então. Então, eu tenho RA ao quadrado vezes o H de A vai ser igual a RB ao quadrado vezes o H de B. Quem é o H de B? É um quarto do H de A. Um quarto do H de A. Essa aqui é uma questão muito algébrica, né? Não é uma questão tão numérica. Até pelas próprias alternativas a gente já vai vendo que ela é uma questão algébrica e não numérica, né? Perfeito. Beleza. Temos H de A e H de A dos dois lados. Pode agora. cortar. Agora podemos cortar também, ó, H de A com H de A. E ficamos que o R ao quadrado de A é igual ao R ao quadrado de B vezes um quarto, né? Então passa o 4 para o outro lado. Isso, tá dividindo, passa multiplicando. Então, 4 vezes o R de A ao quadrado é igual ao raio de B ao quadrado. Beleza. Só que ele não quer ao quadrado, né? Tira a raiz dos dois lados. O que a gente vai fazer? Aplicar a raiz dos dois lados. Porque ele não quer o R ao quadrado, ele quer só o R, né? Aí a gente vai cortar aqui, ó. Então a gente vai ficar com o raio de B igual. Vai ser em função do raio de A. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Raio de A. Então, 2 vezes o raio de A. Essa aqui é a resposta, que é a nossa alternativa, letra B. Esse aqui é meio puxadinho no sentido assim, que é muito algébrico, né? Menos numérico, tá? Beleza. Mais dificinho um pouquinho. Quem não sabe trabalhar muito com essa parte algébrica, de ir cortando e substituindo, vai ter que dar uma olhadinha nessas questões aí para praticar. Tá bom? O que você poderia fazer aqui no Enem, treinando antes, é dar um raio e uma altura para elas aí. Pode ser. Coloca lá que a primeira tem o raio 2 e a altura 8. A segunda tem o raio, não sei. Aí você deixa sem o raio e a altura é um quarto. 2 tem que dividir por 4. É verdade, botar valores.
E aí você vai facilita, descobrir, né? se nós colocamos o raio 2, nós vamos achar o raio 4. Aham. Então você ia ver só esse detalhe. Vamos de questão número 2, vamos lá? Qual é a perguntinha? Questão 154 da prova de 2020, bora ver. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. Peraí, um pé, 20 mil folhas. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, olha só, ele está falando o que é razão. Razão ali, vamos até colocar aqui, ó, a razão que ele falou ali. Isso, a razão que ele disse é a massa pela área. A massa pela área, né? Isso. Que vai ser 75 gramas por metro quadrado, né? Ó, já é a unidade, né? De massa por área. Ah, então quer dizer que é 75 gramas a cada 1 metro quadrado? Isso, a cada 1 metro quadrado. Beleza. E a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado. Então, ele já deu a área de uma folha só. Então, nós poderíamos encontrar aqui a gramatura de uma folha. Porque se eu sei que é 75 gramas para cada 1 metro quadrado e a folha só tem 0,062 metros quadrados... É só multiplicar. É só fazer a multiplicação que eu descubro quanto que é a massa. De uma folha. Isso. Certo? Porque a hora que a gente colocar aqui embaixo, né, ó, não é a massa pela área. Isso. 75, né, gramas por metro quadrado. A área aqui, né? Então, a massa vai ser 0,062, né? 62. 0,062 igual a 75. Tá dividindo, vai passar? Multiplicando. Aí a gente vai saber a massa de uma folha, né? 0,062 dividido por 75, a gente vai ter em gramas a massa de uma folha. Dá 4,65 gramas. 4? Aham. 4,65 gramas. Isso aqui é de uma folha, tá? Beleza? Vamos da pergunta? Bora. Nessas condições, quantos quilos, né? Quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Isso aqui é para uma folha, né? Uma folha. São quantas folhas? 20 mil folhas. Então é só multiplicar por 20 mil? Isso. Belezura. Só multiplica aqui por 20 mil e a gente tem o resultado. 93 mil gramas. 93 mil gramas? Isso. Só que ele quer em quilogramas, né? 93 mil gramas. O único que tem 93 aqui é a letra C ou a letra E. Isso. Né? Então a gente vai tirar A, tira B e tira D, porque a gente já sabe que vai ser um submúltiplo, né? Um múltiplo, quer dizer, né? E se a gente está em gramas. Quilogramas é o mesmo que dividir por mil, né? Isso. Isso. Então a gente vai ficar aí com... A gente vai dividir por mil lá, né? Vai dar 93 quilogramas. Né? 93 quilogramas. Certinho? A alternativa correta é a letra E. Olha que legal, né? A gente já tirou 3 alternativas de cara aqui, porque a gente já sabe que não estava envolvendo o 93, né? Certo? Certinho. Essa é mais fácil, né? Essa é mais simples. E ele deu a razão, né? Ele já disse. E ele explicou o que é a razão. Por isso que, às vezes, eu não preciso me preocupar tanto em decorar algumas definições, porque o Enem vai fazer isso pela gente. Ele vai nos dar essas dicas. Certo. Beleza? Vamos para a questão de número 3 e última questão, é a 159 de 2020, prova cinza. Bora ver. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 5 mil quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 1.000 quilômetros rodados. 500 quilômetros da sua casa, né? Isso. E a moto faz 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. Pode ser uma moto muito boa. Para cada 100 km. Se bem que dá 20 quilômetros por litro, tá bom, tá bom. E o tanque da moto tem capacidade para? 22 litros. Isso aqui é muito na prática, né? A gente já vai vendo. Pelo mapa, observou-se que no trajeto da viagem, o último posto disponível para o reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Depois, acho que dá até pra gente fazer um desenho, né? Sim. Tarará, vamos ver. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta. Ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu
destino. Então, quer dizer, quando ele parar lá no posto Estrela, na ida, ele tem que lembrar que ele vai precisar, vai rodar na cidade 200 quilômetros. Certo. Beleza. Aí vamos na pergunta. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. E aqui lá vamos nós, né? Palavrinhas matemáticas são fundamentais. Quantidade mínima, tá? Em litro que esse motociclista vai precisar reabastecer. Então vamos ver? Vamos fazer o nosso... Um desenhozinho, um esboço? De canetinha, né? Aqui ou nesse aqui? Tanto faz, né? Aqui eu acho que a gente fica melhor, né? Vamos lá, então temos um percurso, certo? Certo. Olha lá, o destino fica a 500 quilômetros. 500 quilômetros. Isso, então aqui a casa, né? A casinha. E aqui o destino, certo? Certo. Tudo isso tem 500 km, certo? A moto dele tem um consumo médio de... Como é que a gente sabe o consumo médio? É só dividir a quantidade de que ele gasta, né, pelo litro. 5 km de gasolina para cada 100 km rodados. Isso, então vamos dividir 100 por 5 dá 20. Então ele faz 20 km com 1 litro. Isso, então quando a gente fala de consumo, né, é dividir a quilometragem pelo... né, a quantidade de quilômetros pela quantidade de litros. Isso. Certo? Então, ele dividindo 100 por 5 aí, né, 10 por 5, vai dar 20. 2 e 20, né? 20 quilômetros por litro. Isso, então 20 km por litro, tá? Tá rendendo bem. Beleza, o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Então, como faz 20 por litro, então 20 vezes 22... Isso, vamos multiplicar aí para ver o quanto vai precisar. Né? Vezes 22 litros. É só dobrar e colocar um zero. 20 vezes 2, 44, 440. Então, ele com tanque cheio, ele consegue fazer 440 quilômetros. Beleza. Tá, 440 não chega no destino, né? Que o destino é 500 quilômetros, né? Só que tem um Mas posto. tem um posto. Pelo mapa observou-se no trajeto da viagem que o último posto disponível para reabastecer, né, chamado Estrela, fica a 80 km do destino. Então fica aqui, ó, né? A 80 quilômetros do destino, ou seja... 420 quilômetros. Isso, 420 quilômetros dá aqui o Estrela. Então quer dizer que quando ele chegar no posto Estrela, ainda tem na moto, né, o equivalente a 2 litros. Porque Sim. é 20 quilômetros, não é que faz por litro? Ele 440. Quando ele abastecer, ele ainda vai ter 20 litros. Não. 20 litros. Ele ainda roda 20 quilômetros. Isso. Né? E aí ele precisa abastecer, que sabendo que vai rodar 200 quilômetros lá na cidade, tem que ir e voltar. Cadê lá? Aqui, 200 ó. quilômetros. Então agora, a jogada agora é a seguinte, é pensar assim, ó. São 200 quilômetros na cidade, Sim. mais 80. Então são 280. Só que tem mais 80 para voltar. 360. Isso. Só que tem 20. Para chegar no Isso. No posto de no novo. posto de novo. 360. Vamos fazer esse desenhozinho lá rapidinho na outra mesmo, folha? Né? Não, na outra. Na em branco. Porque ele tem que fazer agora 80, mais Agora, no 200, finalzinho mais... aqui, Isso. Né? Ele tem os 80 para chegar no destino. Aí aqui é o posto 200 Estrela, lá. né? Aí aqui ele vai rodar 200 km. E vai voltar 80. Isso, e vai voltar 80. Então Então a gente são- tem 80 de ida, mais 200 que vai ficar lá rodando, mais 80 de volta até chegar no posto novamente. 360. Né? 360. Só que ele tinha o equivalente a 20, não Ele é? já tinha para 20, né? Então, 340. Isso. Dividido por... Isso é o que ele precisa, né? Isso. Dividido por Por 20. 20, isso mesmo, que vai ser já a nossa... Dividido por 20. Corta os zeros e temos 34 por 2. Ou 17. Seja, 17. Esse é o que ele precisa Alternativa, colocar. Letra C. Pra fazer. Essa aqui é bem legal, que é bem no raciocínio lógico, a gente desenrola ela, né? Só que aqui vai colocar 17 e vai chegar no posto já com a moto desligando já. Verdade, no limite. Mas chega, né? Isso é importante, O certo? objetivo é esse, a questão é esse, é fazer tudo e voltar para o posto. Isso. Fizemos 3 questões, bem tranquilas, com exceção da primeira, eu acho que trabalhou mais a álgebra, né? Eu acho que eles devem, pode ser que tenham tido um pouquinho mais de dificuldade, né? Vamos brincando com os números então. Vamos ficar aqui mesmo. A perguntinha era: qual é a metade de 2 mais 2? Metade de 2, 1. mais 2, 3. 3. Tinha aluno gritando 2 aí na sala que eu escutei. É a metade de 3. 2
Mais 2, não é metade de 2 mais 2. Se assim uma vírgula, né? Qual a metade, aí vírgula, de 2 mais 2? Isso. Aí sim seria 2. Envolve a interpretação de texto, envolve pontuação, como sempre a matemática está associada aí a outras áreas do conhecimento. Então a resposta correta é 3, tá certo? Beleza. Então, finalizando então a nossa aula 46.2, trabalhamos muitas questões do Enem nessa aula. Eu acho que é uma aula riquíssima de aprendizado. Toda vez que vem essas aulas contemplando os assuntos do Enem, é uma aula de muito proveito, porque aí a gente vai se preparando cada vez mais, né? Agora a gente fica por aqui daquele jeito. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!